Boa noite, minhas visionárias! Como vocês estão? Estão prontas para o nosso papo de hoje? Olha, hoje realmente o conteúdo é daqueles que vocês enchem a minha caixinha de perguntas sobre isso. E é hoje que eu vou falar para vocês qual é o raciocínio, qual é o meu pensamento para escolher os produtos que eu coloco dentro daquela mala. Como eu faço essa organização, como eu levo isso para os meus atendimentos. Boa noite, meninas, estão chegando agora, como vocês estão? Prontas para essa aula, para esse papo, para essa conversa que eu tanto gosto aqui toda segunda-feira? E aí, meninas, como vocês estão? Vamos dar um tempinho pra galera entrar, porque olha, hoje o tema promete. Oi, Ilana, tudo bem? Meninas, vocês sempre me perguntam, porque realmente é um dos pontos cruciais, né? Para oferecer um atendimento domiciliar. Não adianta só você saber a técnica, se quando você chegar na casa da cliente você não sabe como organizar a bancada, você não sabe onde apoiar os seus materiais, você não sabe nem qual material levar para casa da cliente. Então hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, uma conversa legal sobre isso, para vocês começarem a entender qual critério para você montar uma mala eficiente, uma mala prática, leve, né? Porque ninguém merece aí ficar com muito peso para cima e para baixo, e uma mala estratégica para a tua experiência, para o que você quer oferecer para sua cliente. Não existe uma regra, né? O que eu vou falar aqui para vocês é sobre a minha experiência, esses quase 5 anos de atendimento domiciliar. Então, foram uma junção de vários fatores que fez com que hoje eu escolhesse esses materiais, eu leve dessa maneira, realmente pensando na minha comodidade, porque são vários atendimentos por dia, mas também pensando na qualidade do atendimento, porque não adianta só eu pensar em levar algo que fique fácil para mim, que fique confortável, mas para cliente vai faltar alguma coisa, vai faltar uma experiência, vai faltar até um conforto mesmo, sabe? E o meu objetivo como profissional do atendimento domiciliar é que a cliente dentro da casa dela, dentro da sala, do quarto dela, ela tenha a sensação de que ela está em um estúdio, né? Então eu não quero que ela fique achando que eu não tenho essa preocupação. Então, eu acabo levando algumas coisas a mais, que realmente ocupam espaço, que, né, pesam um pouco mais, para que realmente ela tenha essa sensação. A sensação de que ela tá na casa dela, mas que parece que alguma coisa mudou. Muitas clientes até falam pra mim, quando eu fecho os olhos, Sandy, eu até esqueço que eu tô na minha casa. Principalmente quando a gente cuida de todos os pontos, do conforto, do aroma do ambiente, da música do ambiente. Então, quando a gente consegue levar essas ferramentas para dentro da casa da cliente, que realmente muda a atmosfera do lugar, a gente consegue fazer com que a cliente esqueça que ela está na própria casa. E aí dá certo esse objetivo de levar para dentro da casa da cliente uma sensação de estúdio. Um conforto de estúdio. E isso no quarto, na sala, na varanda da casa dela. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Boa noite pra vocês que chegaram agora, como vocês estão? Se tiverem perguntas aleatórias, também pode ir colocando aí na live que a gente vai pausando pra responder, tá bom? Então vamos começar. Vocês viram nos meus stories que eu recebo muitas perguntas sobre o que eu levo dentro da mala para o atendimento domiciliar. E hoje eu vou mostrar pra vocês, não vou mostrar a minha mala pra vocês, mas eu quero bater um papo mesmo pra vocês entenderem, porque mais do que vocês simplesmente copiarem a forma ou o que eu levo, vocês precisam entender o porquê e entender se realmente isso é importante ou não pra você, na sua necessidade, para as clientes que você atende ou as clientes que você tem o alvo de atingir, né? Então, eu não gosto dessa coisa de copia e cola, não. Eu quero que vocês aprendam e não simplesmente saiam copiando aleatoriamente aí sem entender o que tá por trás de cada coisa. Então, é o seguinte, quando eu comecei,
Quando eu comecei há uns anos atrás, eu não tinha nenhuma estrutura profissional, nem mentalidade pra isso. Então eu ia de mochilinha, gente. Eu ia com mochilinha nas costas, mochila normal mesmo, de ir pra escola, de ir, sei lá, passear. Colocava minhas coisas assim meio que jogada, amontoada dentro da mochila, porque não tinha muitas repartições. Nessa época eu trabalhava com atendimento domiciliar, mas eu não levava maca, né? Muitas de vocês também trabalham dessa maneira, então assim, levar a maca para o atendimento domiciliar não altera em absolutamente nada em relação à experiência da cliente, em relação ao conforto da cliente, muito pelo contrário, tá? É muito mais comum que as clientes se sintam mais confortáveis deitadas na cama do que na maca, isso tudo bem. Mas não levar a maca não tira o profissionalismo do seu atendimento, não tira a qualidade do seu atendimento, muito menos a experiência da cliente. Então, nessa época, eu não atendia com maca. Eu chegava na casa da cliente, a gente fazia os cílios ou no sofá, ou na cama. Algumas vezes até no tapete da sala já aconteceu atendimentos, porque na casa da pessoa não tinha muito espaço, o sofá tinha uma angulação muito difícil, então não tinha condições de fazer nem na cama e nem no sofá, e a gente fazia no chão mesmo. Ok, algumas exceções, né? Não eram todas as clientes que viviam essa experiência, mas eu levava só a mochilinha. Então, assim, eu não tinha cuidado pessoal de me arrumar, de me produzir mesmo pro atendimento, então isso já era uma coisa que faltava, né? Pensa só, a cliente te contrata para um atendimento, você já chega na casa dela sem a maca. Ok, até aí ela vai falar. Talvez ela nem perceba a falta da maca, porque é muito comum que as meninas façam atendimentos domiciliares sem a maca. Só que quando ela olha pra você, na sua postura, pode ser que ela sinta alguma coisa, um desleixo, uma falta de profissionalismo. Era isso que eu sentia que as minhas clientes percebiam de mim. Então, e eu não tinha esse cuidado, eu ia do jeito que eu tava, assim, camiseta, calça jeans e tênis e a mochila nas costas. Então eu percebi hoje, né, com a mentalidade, com a experiência que eu adquiri, eu percebi que muitas das clientes que não fidelizaram comigo foi muito pela minha falta de organização. E a organização, ela não vem só dos materiais, do que eu vou levar, de como eu vou montar o cenário. Não é só sobre isso, mas uma organização pessoal mesmo, de não me cuidar, de não me maquiar, de não passar um batom, de não arrumar um cabelo mais elaborado, de não levar um jaleco, de não usar um uniforme. Então, eu não tinha esse cuidado já de organização pessoal. Isso já faltava muito em mim. E aí, eu ficava mais preocupada na técnica. Eu falava, eu vou fazer cílios, eu não preciso me arrumar pra isso. A cliente tá na casa dela, ela também vai estar desarrumada, então eu não preciso me arrumar. Então, eu tinha essa mentalidade. Tudo bem, isso poderia até passar batido, não vai passar batido porque a cliente ela vai reparar, né? Mas tudo bem. Isso pode não ser tão importante para a cliente se pelo menos quando eu chegasse na casa dela eu tivesse uma mini organização com os meus próprios produtos. E isso também não acontecia. Então, assim, a Sandy de 2016, 2017, gente, ela era uma Sandy assim, ó. A Sandileia real, que vocês já devem conhecer o meu personagem Sandileia, né? Da época que eu não entendia nada que eu fazia. Então, essa era a Sandileia. Não me arrumava, não organizava meus materiais, levava tudo amontoado numa mochila nas costas. E era assim que eu fazia meus atendimentos. Só depois que eu perdi várias clientes que eu não consegui fidelizar, que eu fui perceber e eu fui buscar o que eu tava fazendo de errado. E aí as coisas começaram a ficar mais claras na minha visão. Não me arrumava, não me preparava para o atendimento, não fazia com que a minha cliente se sentisse especial, né? Porque quando... Imagina só, eu tô aqui, vou receber você como uma visita aqui no meu estúdio. Você chega no meu estúdio e eu estou arrumada, eu estou perfumada, eu estou maquiada. Eu não faço você se sentir especial? Eu não te levo uma sensação de que eu me arrumei pra você? Então, nem isso a minha cliente sentia. Então, depois, quando eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu não me arrumo. Eu acho que a cliente, ela acha que eu tanto faz uma cliente ou não na minha agenda. Não é importante. E ainda por cima, eu chego na casa dela, eu não tenho nem uma organização com os meus materiais.
pinça jogada, não ficava nem no estojinho, não tinha preocupação com esterilização. Os fios no chicotinho ficava tudo jogado, as caixas era uma bagunça. Aí a gente vai aprendendo, né, gente? Com os nossos erros, quando a gente perde cliente, sempre um alerta pra gente parar e repensar no que a gente tá fazendo, né? E pensa só, durante esses 5 anos, quantas oportunidades eu não tive pra repensar no meu estilo de atendimento. Então, eu lembro que isso foi uma das primeiras coisas. Eu falei, eu preciso de uma mala, eu preciso de algo que me dê espaço e oportunidade de organizar isso tudo aqui, porque para fazer extensão de cílios não são muitos materiais, né? Não é aquela coisa, por exemplo, maquiadora, que tem que levar muita coisa, tem que levar realmente coisas grandes até. Não, a gente leva alguns materiais, não é uma quantidade muito grande, só que são coisas muito pequenas e que precisam categorizar, precisam serem guardadas em caixinhas para não misturar, né? Então foi aí que eu percebi a necessidade de ter uma mala mesmo, de rodinhas para ficar mais fácil a locomoção. Então, eu abandonei a minha mochila das costas e comecei a utilizar a rodinha, a mala de rodinha, mala de viagem mesmo. E eu usava uma mala pequena, a menor mala que eu tinha achado para comprar, que hoje é aquela mala que quando você viaja de avião, ela cabe no suporte de cima. Eu acho que é uma mala para 10 quilos, então ela é super pequenininha. Naquela época, quando eu migrei da mochila para mala, eu também não investia muito em experiência do cliente, então eu realmente só levava ferramentas para o atendimento. Quais são hoje, né, os principais, os básicos, né, produtos para fazer uma extensão de cílios? A caixinha de cílios, suas pinças, seu adesivo, um gel pad e fitas. Basicamente isso. Então não precisava de tanto espaço assim, mas eu consegui organizar melhor. Nessa época, eu lembro que eu comprei algumas maletinhas plásticas. Eu vou colocar uma foto aqui para que vocês consigam ver exatamente do que eu tô falando e a gente vai acompanhando durante a história aqui, durante a aula, para vocês irem junto comigo entender do que eu tô falando. Até fiz aqui um álbum com essas fotos para que vocês conseguissem entender do que eu tô falando, olha só. Nessa foto, você consegue perceber que tem os itens básicos, né? Aqui, gente, estamos falando de uma Lash Designer de 2017 e 2018, que assim, não tinha tanto material de estudo, era ainda um procedimento muito novo aqui no Brasil. Então, assim, vocês estão vendo um soro fisiológico, que hoje, por exemplo, a gente já entende que o soro não é o ideal para fazer a limpeza, para fazer o enxágue, por conta mesmo do pH do soro, por conta da retenção. Então, assim, desconsiderem esses detalhes, tá? Foca na organização, nos materiais, de como eu estou organizando a minha mala. Porque, tecnicamente falando, as coisas foram evoluindo e hoje a gente não utiliza mais soro fisiológico para fazer a limpeza, o enxágue e a higienização dos cílios da cliente, ok? Então, não é sobre técnica, é sobre organização hoje, tá? E aí, você consegue ver que a mala, por menor que fosse, ficava um pouco justo, mas cabia tudo que eu precisava levar para a cliente. Então, tinha o espelhinho de mão que eu entregava para ela no final do atendimento, o higrômetro, que é assim imprescindível para você oferecer um atendimento domiciliar, porque você precisa ter a mínima noção de como tá o ambiente da sua cliente. A gente fala muito no curso, a gente tem uma aula extensa sobre adesivo, sobre a química do adesivo e a retenção no atendimento domiciliar, porque precisa dominar a química para você oferecer um cílios de qualidade na casa da sua cliente. Por quê, Sandy? Porque você pode entrar na casa que é super arejada, que tem ventilação, que bate sol, que tem plantas e a umidade é maravilhosa. Você pode entrar em uma casa que tem problema de umidade, que tem problema de mofo e a umidade vai lá em cima. Você pode entrar em uma casa que é afastada,
que é fechada, que não tem muitas janelas, a umidade lá embaixo. Então, como você vai saber em que lugar você está se você não tem um higrômetro na sua mala? Então, o primeiro ponto é, precisa ter o higrômetro, gente. É a obrigação pro atendimento domiciliar, pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? Porque senão você fica no achismo. E a gente sabe que existe a umidade, e a umidade do ambiente que é diferente. Existem duas umidades. Então, às vezes, a gente consegue perceber, né? De tanto você trabalhar com isso, você consegue meio que perceber por estar no ambiente se ele tá seco, se ele tá úmido, mas nada como o higrômetro para te dar essa certeza. E por favor, mantenham o higrômetro de vocês atualizado, porque é muito comum que a gente utilize o mesmo higrômetro por muitos anos e ele perde a calibração. Às vezes ele vai mostrar uma umidade, uma temperatura que não condiz com a realidade e isso pode hoje trazer para você má retenção e você pode achar que é uma questão de técnica ou é uma questão que a cliente não tá sabendo cuidar e às vezes não é. Às vezes é você que tá usando uma cola errada no ambiente que ela não vai ter um bom resultado e você tá achando que você tá arrasando com o higrômetro completamente descalibrado, tá? Eu tenho uma amiga, Carol Damasceno, que tem um vídeo no YouTube, no perfil mesmo do Instagram dela, Carol Damasceno. E ela ensina como calibrar o seu higrômetro. Então não perca esse vídeo, vai lá na Carol Damasceno e atualiza o seu higrômetro para você não errar mais no adesivo na hora de fazer o seu atendimento domiciliar, tá bom? Aí também tem a minha cola, que sempre ficou nesse pote hermético. Esse pote é maravilhoso, porque ele realmente, ele é contra a luz, porque ele é todo preto por dentro. Ele é hermético, então ele não vai entrar ar, não vai entrar umidade. E ele tem bastante espaço dentro para você colocar pelo menos 3 adesivos, mais todo aquela sílica que a gente sabe que preserva muito mais o nosso adesivo. Então, esse potinho de cola pra mim, ó, sensacional. Por que que é legal você ter um potinho que cabe mais do que um adesivo? Justamente porque você vai pra vários ambientes durante o mesmo dia, durante a mesma semana e você não sabe o que você vai encontrar lá. Então, se você chega numa casa que a umidade tá lá em cima, o que você vai fazer? Me fala aí, o que vocês vão fazer se você chega numa casa com a umidade lá em cima? Vocês vão usar uma cola rápida ou uma cola lenta? Eu não vou esperar vocês responderem não, mas eu tenho certeza que vocês sabem essa resposta. Vocês vão utilizar uma cola mais lenta, porque a umidade faz a polimerização acontecer com mais rapidez, certo? Então, como que eu vou saber se a umidade está alta se eu não tenho meu higrômetro? E se a umidade estiver alta, como que eu vou trabalhar se eu não tenho uma segunda cola? Então, esse potinho hermético para adesivos é maravilhoso porque ele cabe até 3. Então, é muito legal você ter vários tipos de adesivo porque você consegue se adaptar de acordo com o ambiente que você está, certo? O soro fisiológico aí eu já pedi pra vocês ignorarem, mas poderia ser um pump de uma espuma, né? Hoje a gente tem muitas espumas maravilhosas, eu não preciso nem falar que a minha preferida é a Aquafon, da Lashes Co. É a melhor pra mim, porque ela não precisa de enxágue, já começa por aí, ou seja, se eu levo papel, se eu levo algum lencinho umedecido pra poder fazer o enxágue da higienização dos cílios da minha cliente, eu já não vou precisar levar. Então, olha só, no atendimento domiciliar a gente tem que ser enxuta, direto ao ponto, a gente tem que ser muito eficaz. Então, o quanto menos produtos a gente precisar levar, melhor. Só que eu não posso abrir mão de produtos importantes. Então, entre levar um shampoo, um soro fisiológico para poder tirar a espuma e um papel para poder secar, eu prefiro levar só uma espuma que não tem enxágue e que vai, além de tratar a qualidade do fio da minha cliente, ainda vai deixar ela no pH perfeito para fazer a aderência do adesivo. Então tem que pensar para poder escolher os produtos que você vai levar para casa da sua cliente, porque às vezes você tá levando tanta bugiganga, você tá levando tanto material desnecessário que só tá pesando nas suas costas, pesando no seu braço,
ocupando espaço na sua mala, fazendo sujeira na casa da cliente, fazendo bagunça na hora de montar e desmontar a sua estação de trabalho, que você nem precisava. Então precisa escolher os produtos certos e que vão otimizar o seu tempo e espaço dentro da sua mala. Eu não tô conseguindo tirar o meu rostinho de cima, mas embaixo de mim, aqui na foto, tem uma maletinha. Vocês conseguem ver uma maletinha transparente com alça roxa? Dentro dessa mala estão todos os produtinhos menores. Então, o que tem aí dentro? O removedor, as fitas, né? As fitinhas que a gente faz, estica a pele para poder conseguir enxergar melhor, faz o isolamento de baixo, enfim. Fitas adesivas. Tem uma tesourinha, deve ter o espelhinho retrovisor, escovinhas, todos os outros apetrechos menores que a gente precisa utilizar, tá tudo dentro dessa caixinha, certo? E essa caixinha de acrílico ali do lado realmente era uma caixinha que eu usava muito, porque nessa época a gente fazia muitos efeitos diferentes. Era volume russo, era volume híbrido, era fio a fio clássico que saía de monte nessa época. Não existiam fios tecnológicos nessa época, então a gente tinha que ter alguma quantidade diferente de fios. 0,5, 0,7, 0,15, 0,20, 0,10. Eram muitos fios na época para poder oferecer vários efeitos diferentes para nossa cliente. Então, essa caixinha de acrílico, ela me ajudava demais, porque cada plaquinha dessa era basicamente um fio diferente. Então, eu tinha uma plaquinha que só tinha fio clássico. Eu tinha uma plaquinha que só tinha fio 0,5, uma 0,7. Então me ajudava, economizava meu tempo, porque eu não tinha que ficar tirando o chicotinho das caixinhas durante o atendimento, já estava tudo pronto ali. E entre cada atendimento eu parava, organizava minha mala toda de novo, para chegar na cliente de uma maneira sempre rápida. Muitas vezes a gente deixa para organizar nossa mala na próxima cliente. A gente sai da cliente já cansada, joga tudo dentro da mala e acha que tá tudo bem. E aí quando chega na outra cliente, você abre a mala, cai coisa pra fora, porque tá aquela bagunça. Eu tô falando isso por experiência própria, porque eu já fiz isso várias vezes, de estar atrasada e não dá tempo de organizar. Eu jogava tudo dentro da mala e partia pro próximo atendimento, mas eu me arrependia horrores. Por quê? Eu já tava atrasada. O que seria de diferente atrasar mais 2 minutos para organizar minha mala? Nenhuma diferença, mas a gente não pensa, né? A gente vai na impulsividade e vai fazendo o que dá na telha sem calcular o que realmente vale a pena. E aí, na hora que eu ia embora, eu jogava tudo de qualquer jeito dentro da mala para chegar na próxima cliente. Quando eu chegava na próxima cliente, e a vergonha de abrir a mala na frente dela? Porque ela era uma cliente que estava me esperando, ela sabia que era o momento dela. Então eu chegava, ela me acompanhava, eu abria a maca, ela ficava olhando, ficava perto e eu com vergonha de abrir a mala. Porque eu sabia que tava uma bagunça. Como é que eu explico pra ela? Entende? Então assim, ela é uma cliente, gente, ela me contratou, ela tava esperando o melhor de mim naquele momento. Ela não queria saber se eu joguei tudo na mala de qualquer jeito porque eu tava atrasada pra chegar até ela. 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos não ia fazer diferença, mas a sensação que ela tem quando me vê abrindo a mala faz a diferença. A percepção que a cliente tem de mim, da minha organização, faz a diferença. Atrasar é o de menos, certo? Então, assim, não façam isso, sabe? Hoje é uma coisa que eu não faço mais. Muito pelo contrário, eu sempre separo muito mais tempo para os meus atendimentos do que o necessário para eu fazer tudo com calma. Hoje, eu acostumei as minhas clientes a curtirem o momento, tá? Então, assim, isso inclui também o tempo que eu me organizo, o tempo que eu higienizo os meus materiais, o tempo que eu deixo tudo organizado, bonito, cheiroso e limpo para a próxima cliente. Enquanto eu tô conversando com a cliente, eu tô tomando um cafezinho, eu já tô agendando a próxima manutenção, eu tô ali dobrando as coisas, passando um paninho, colocando tudo em ordem para eu chegar na próxima cliente e ela ter uma ótima experiência visual comigo. Então, às vezes, a gente querendo ser pontual ou achando que a cliente não vai perceber isso, não vai dar a mínima para isso, muito pelo contrário. São os detalhes que fazem o seu atendimento. São os detalhes
que posicionam a sua marca e o seu negócio no mercado da beleza. Porque procedimento por procedimento, gente, tem profissional boa em todos os lugares. Tem profissional bem capacitada em todos os lugares. Mas os detalhes, as pessoas que valorizam e que realmente se propõem a fazer o melhor nos detalhes são as que mais se diferenciam. Então eu não comecei assim. Vocês viram já que na minha história eu comecei toda errada. Levando tudo na mochila de qualquer jeito, sem separação, sem caixinha pra organizar. Não levava maca, não me organizava, não usava um jaleco, não usava uma roupa mais neutra. Então, assim, eu já fui essa pessoa que não dava a mínima pros detalhes. E hoje eu tô lá no oposto. Eu fui de 8 a 80. Hoje eu olho pra tudo. Pra tudo. Todos os detalhes da minha mala, todo o cantinho da minha mala tá limpo, tá cheiroso, tá sabe, organizado, tá sendo olhado, não tá de qualquer jeito. E isso faz a diferença. E aí, nessa mala, eu só levava os produtos pra fazer o atendimento. Eu não levava absolutamente nada a mais pra gerar uma experiência pra cliente, tá? Então, aos poucos, eu fui percebendo que eu precisava oferecer alguma coisa a mais. Porque sabe quando você chega numa época da sua carreira que você fica estagnada? Você se sente pressionada pelas concorrências, pelas outras lashes que estão inovando, que estão trazendo novidade, que estão crescendo e você quer acompanhar? E aí eu vi a necessidade de investir e estudar mais sobre a experiência do cliente. E aí eu precisei ajustar a minha mala. Por quê? Essa mala já não cabia mais nada. Já tinha na outra parte da mala, que não tá mostrando nessa foto, era a parte que ficavam todas as minhas caixinhas de fios. Como eu falei pra vocês, essa época a gente tinha que ter vários fios de vários tamanhos, de várias curvaturas, porque não existia fios tecnológicos. Então, se eu queria oferecer um volume híbrido para minha cliente, eu tinha que ter o fio a fio clássico e o fio de volume. Se eu quisesse oferecer um mega volume, eu tinha que ter o fio 0.03 ou 0.05. E todas essas numerações eu tinha que ter do 8 ao 15. Então, assim, era um estoque de fio muito grande. Então, um lado da minha mala era só de caixinha de cílios. E o outro lado da minha mala era isso que vocês estão vendo aí nessa foto, né? Esses equipamentos já não são mais produtos, né? São as minhas ferramentas, são os meus equipamentos. Tem outra foto aqui também que vocês vão conseguir olhar a diferença da minha próxima organização de mala. Pera aí que eu já vou colocar aqui pra vocês acompanharem a evolução, né? Aos pouquinhos a gente vai entendendo as necessidades e a gente vai ajustando. Aqui foi um vídeo que eu gravei. Não sei se vai sair o som, tomara que não. Sim, eu organizo tudo aqui, nessas pequenas... Acho que eu tirei o som, né? Tirei o som do vídeo, mas vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Deixa eu tentar ver se deu certo. Porque eu queria tirar só o som do vídeo. Deixa eu tentar ver se... Deu certo. Isso mesmo, perfeito. Nesse vídeo, eu mostro um pouquinho mais de como ficou a minha próxima montagem de mala. Ainda é a mesma mala. Eu não mudei a mala em si, mas eu mudei a forma como eu estava organizando as coisas dentro da mala. Então, aí nesse momento, eu já comprei uma segunda caixinha, nessa maletinha. Antes eu usava uma maletinha pequena, aí nesse momento eu já comprei mais uma. Então, ficou uma maletinha só para fios e a outra maletinha dessas outras ferramentas menores. Só que ainda falta um pouco de organização. Se você olhar bem, a outra caixinha, né, a outra maletinha, tá tudo muito misturado. Olha só, o meu potinho de adesivo tá dentro da maletinha, aí tem as fitas. Aí eu comecei a usar um soro menor, uma embalagem de soro menor. Aí meu ventiladorzinho também, que fez o maior sucesso, o ventiladorzinho de pescoço.
A faixinha que a gente protegia, o meu jaleco rosinha já tava ali dentro da mala, eu já comecei a usar um jaleco. Então olha só como a gente vai evoluindo com detalhes, são pouquíssimas coisas que a gente vai melhorando, mas a gente vai percebendo que não dá pra ficar sempre usando as mesmas coisas, né? Sempre no mesmo aperto, conforme os atendimentos aconteciam, eu sentia a necessidade de organizar mais. Por exemplo, eu tô no meio do procedimento e eu queria pegar o espelhinho retrovisor. Onde tá o espelhinho retrovisor no meio daquela mala? Eu tinha que sair mexendo, e sabe quando faz barulho? Barulho de você mexendo, revirando as coisas, e caixinha cai para um lado, caixinha cai para outro. Isso é muito desagradável para cliente. Se não é desagradável para você, se isso é uma coisa que não te incomoda, se coloque no lugar da cliente. É um momento dela de relaxamento. Muitas vezes a cliente ela tá sonolenta, quase pegando no sono, e você de repente começa a fazer um barulho, ela acorda assustada. Então assim, aí eu comecei a perceber que eu precisava ter as coisas visíveis, eu precisava saber exatamente onde cada item estava, e cada item tinha que estar de fácil acesso. Não dava pra ficar abrindo muita coisa não, pegando um potinho que tava dentro do potinho que tava dentro da maleta. Então não dava. Aí as coisas foram melhorando, porque aí nesse momento eu já comecei a organizar um pouco melhor. Duas maletinhas, dentro dessa maleta tinha outros estojinhos separados, então a minha pinça ficava separada, esterilizada, tudo organizado. Deixa eu escolher já outra fotinha, outro arquivo aqui pra vocês perceberem o que mais a gente foi mudando. Como eu falei pra vocês, eu demorei pra sentir a necessidade de investir na experiência da minha cliente. Mas em algum momento eu fiz essa mudança. Aqui é outro vídeo. Então aqui o outro lado da minha mala, nesse momento, eu colocava a esteira de massagem. Vocês sabem que eu sou fã dessa esteira de massagem, eu amo, eu não fico sem. Então, de um lado eu colocava ela dobradinha, e olha só como ela é muito fácil de levar. Essa mala que tá aí nesse vídeo é aquela mala de 10 quilos, ela é uma mala muito pequena. E ela já cabia a minha esteira de massagem. Então, pra você ver que oferecer uma experiência pra minha cliente não custava muito espaço, não custava muito peso, porque ela é de espuminha, então ela não pesa muito. Se vocês olharem com atenção, nessa hora que eu abro o zíper, você vai conseguir enxergar as caixinhas de cílios. Nesse momento eu já utilizava fios tecnológicos. A esteira de massagem, e embaixo da esteira, olha só, nesse momento que eu vou abrir o zíper, embaixo da esteira tem a parte do metal da minha lupa estética, olha ali. Tá vendo? 2 ferrinhos brancos. Aquilo já era minha lupa estética, então olha só como eu já melhorei aí, hein? De uma profissional. A Fabileste falou que travou. Tá tudo bem agora? Voltou? Me avisem aí, meninas, por favor, porque eu vou saindo aqui falando e às vezes tá travado. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Bom, vou continuar, tá bom? Normal, perfeito. Então, nesse momento, eu já tinha evoluído demais. Eu saí de uma leche que levava tudo na mochila nas costas. Não tinha um jaleco, não me organizava, não passava nenhum batom. Levava só os produtos básicos para fazer o procedimento. Pra uma leche que já tava levando numa mala de rodinha, muito mais elegante, né? Mais organizada, mais profissional. Além de organizar os meus materiais em maletinhas, deixar a minha mala sempre arrumada entre os atendimentos, levar um jaleco para eu ficar identificada dentro da casa da cliente, para as pessoas que estão fora do atendimento, marido, amiga, filho, olharem para mim de uma maneira profissional e não interromperem o meu procedimento, por exemplo, me respeitarem, né, como profissional ali naquele momento. E além de tudo, já estava pensando, né, e me preocupando com a experiência da cliente.
Então já tinha uma iluminação profissional, porque eu fiquei muito tempo sem iluminação nenhuma. Então eu tinha que ficar procurando na casa da cliente um ambiente que ela tivesse mais luzes, ou então ficar próximo de janelas. Quando era noite, aí a gente só orava, porque não tinha muito o que fazer. Então, assim, eu fui aos poucos melhorando até essa questão da iluminação. Depois eu parti para um ring light bem pequenininho, que ficava encaixado naquela mãozinha, assim, que tem tipo uma presilhinha. Colocava a presilha na maca e depois ele encaixava com o ring light. Era uma gambiarra, mas me ajudou. Depois a gente foi para um ring light de pé. E depois eu fui pra aquela maravilhosa lupa estética. Então, olha só a evolução acontecendo. Fora isso, também a esteira de massagem. Se você for atenta, tem mais um truque dentro dessa mala que dá pra ver de longe que eu levo pra deixar também a experiência da cliente um pouco melhor. Alguém aí arrisca qual é o item que eu tô falando? Olha só, eu tô vendo agora, nessa parte do vídeo, dá pra ver perfeitamente o que eu colocava na minha mala estrategicamente pra cliente ter uma percepção boa do meu atendimento. Alguém chuta aí o item? Vocês conseguem reparar que nessa parte do zíper da bolsa da mala tem um sachê perfumado? Olha só, as touquinhas aqui, ó, descartáveis. E tem um sachê perfumado dentro da minha mala. Exatamente, meninas, aromatizador. Então, o que acontecia, que era muito legal. Era não, é porque eu faço isso até hoje, tá? São coisas que eu não abro mão. Experiência da cliente pra mim é prioridade. Eu abri a mala, eu já não tinha essa preocupação de ter vergonha da cliente me ver abrindo a mala, porque eu tinha certeza que estava tudo organizado. Então, eu abria a mala em cima da maca ou em cima da cama, quando eu fazia atendimento sem a maca, e eu fazia questão de abrir e olhar pra cara da minha cliente. Por quê? Esperando uma resposta dela. Nas primeiras vezes é muito normal que a cliente perceba e ela te elogie. Mas depois fica comum, é normal, tudo bem. O que pode acontecer é você ir mudando de aroma. É você hoje usar uma rosa, aí amanhã você compra o sachê de lavanda, depois você compra um sachê de alecrim, sei lá, tô aqui inventando os aromas, mas assim, pra você ir trazendo essa inovação, e aí ela também não se acostuma com o perfume, também sempre vai ser uma surpresa. Mas olha que coisa legal, era uma coisa que deixava os meus materiais perfumados, a touquinha descartável perfumada, a esteira de massagem perfumada, e quando eu abria, o ambiente ficava aromatizado. Então, isso faz parte da minha experiência olfativa de atendimento, tá? Então, assim, a minha mala ainda tava meio bagunçada. Você pode ver que essas caixas estavam jogadas, mas era o meu estoque. Eu deixava ali no zíper, né? E ninguém via. Ninguém via. A parte das maletinhas que era o que ficava visível mesmo pra minha cliente. Eu tirava as maletinhas e colocava, sei lá, apoiava na estante da sala, no criado do quarto dela, enfim, eu apoiava ali onde eu ia fazer o atendimento. Essas coisas aí dentro do zíper continuavam dentro do zíper. Então eu fico mais preocupada com o que a minha cliente vai ter acesso a ver, né? Então as minhas maletinhas tinham que estar sempre organizadinhas, porque era isso que ela ia enxergar dos meus produtos. A Beatriz perguntou onde vende. Beatriz, você vai encontrar no mercado, você vai encontrar em lojas de utensílios de casa, você vai encontrar em lojinha de R$1. É muito simples, tem várias marcas, todas são boas. O que pode acontecer é, de repente, um sachê durar um mês ou outra marca durar uma semana. Mas aí é bem baratinho, se eu não me engano, R$3,50, R$5. Já vi vendendo de R$20, de R$10. Existem as marcas mais caras, né? Mas em todos os lugares que vende produto para decorar casa, produto para cama, mesa e banho, sempre vai ter esse sachê. A esteira de massagem você encontra no Mercado Livre, você encontra na Magazine Luiza, você pode pesquisar como assento massageador. E aí você vai encontrar exatamente esse modelo que eu utilizo, porque ele é um modelo que ele não vai o corpo inteiro. Eu já trabalhei também
com uma esteira de massagem que era do tamanho de uma pessoa. Ela tinha 1,55 m de comprimento, então ela era muito grande. Essa daí ela pega do ombro até o posterior de coxa, até o joelho. Então ela é um pouquinho mais curta, menor, então é mais fácil mesmo de carregar, tá? Mas você pode encontrar essa esteira de massagem em vários sites aí de vendas, né, de produtos para casa também, eletrodomésticos, você sempre encontra. É bem tranquilo. Deixa eu colocar aqui agora um outro arquivo para vocês perceberem como a gente foi evoluindo. Calma que ainda não acabou, tá? Ainda fomos melhorando mais um pouquinho, mas como eu disse, sempre nos detalhes, tá? Sempre os detalhes. Só para vocês enxergarem mais ou menos como eu deixava organizado. Olha só, nessa foto você consegue ver o que eu realmente tirava de dentro da minha mala. Então, olha só. A minha maca era roxa nessa época. Eu adorava essa cor, inclusive, hoje ela é preta. Em cima da minha maca tem a esteira de massagem. E aí a cliente já tá deitada, provavelmente eu já tinha finalizado o procedimento, mas ainda não tinha tirado o gel pad. Então, você pode ver que ela tá com aquela faixinha, né, que todo mundo usa pra poder proteger o cabelo, pra ficar bonita na foto e tudo mais. Ela tá com o meu ventiladorzinho ligado, porque esse ventilador é maravilhoso. Ele é um ventilador que você não precisa ficar segurando pra poder tirar, né, o fume, pra liberar. Realmente finalizar, secar um finalizador, secar o flash cure, por exemplo. Então ele é ótimo porque ele te dá essa liberdade de, enquanto você tá finalizando o seu procedimento, você já está organizando os seus materiais. Então isso é muito interessante porque você precisa se preocupar com a visão que a cliente tem de você e dos seus materiais e da sua postura e de como você organiza seus materiais ali na bancada. Uma vez que você está na casa dela, né? Então, assim como a sua amiga que leva a criança pra sua casa, você não gosta que a criança fica mexendo nos seus bibelô, não gosta que fica mexendo nas suas decorações e tirando as coisas do lugar ou com risco de quebrar, a sua cliente, ela também tem esse pé atrás, tá? Ela sempre vai ter um receio de que você seja uma pessoa estabanada, uma pessoa distraída, uma pessoa descuidadosa. Não sei nem se existe essa palavra. Mas assim, uma pessoa que não tem cuidado com as coisas que não são suas, né? E você só trabalha, né? No meu caso, que eu só fazia atendimento domiciliar, eu só trabalhava em ambientes que não eram meu. Então eu não podia quebrar nada, eu não podia sujar nada, porque nada era meu. Então eu realmente comecei a me preocupar bastante, né? Porque eu percebo que eu sou cuidadosa com as minhas coisas na minha casa, então quando eu sou a visita na casa de alguém, eu preciso ter esse cuidado. Então olha só o que eu tirava de dentro da minha maca. Não sei se eu consigo dar um zoom aqui, será que eu consigo? Não, não, é em mim. Que pena, porque eu queria mostrar um pouco melhor o que tem em cima da mesa. Ali tem as duas maletinhas que você já viu que eu guardava dentro da mala. Tem um papel higiênico, tem o meu potinho do adesivo, tem ali o que eu falei pra vocês do sorinho, nessa época eu ainda usava soro, do sorinho menor. Tem o meu estojinho que protegia as minhas pinças, tem o espelhinho que ela se olhava no final, já era outro espelho, um espelho menor, ocupava menos espaço, dourado, mais bonito. O pumpzinho da espuminha. O que mais que dá pra ver daqui? Acho que é só isso. Então, o que acontece? Nesse momento, quando eu finalizo o procedimento, eu ligo esse ventilador de pescoço, enquanto a cliente tá ali curtindo, né, o fim do atendimento dela, já se preparando para abrir os olhos e tudo mais, e o produto vai secando, eu vou organizando a bancada. Eu não vou guardando as coisas na mala, eu organizo a bancada. Então, eu pego o lixo e ponho num cantinho do lixo. Eu guardo todas as minhas pinças no meu estojinho de pinça. Eu organizo novamente os fios ali em sequência numérica. Eu limpo o que sujei. Eu pego os fiozinhos que caíram no chão. Eu organizo o cenário de novo. Enquanto ela tá deitadinha com os olhos fechados. Quando eu desligo o ventilador e ela abre os olhos, ela não vê a bagunça, entre aspas, que estava antes. Não que eu faça a bagunça do jeito que eu quero, sujo tudo e depois eu vou limpar, não.
Mas é que não tem como, né? Quando você tá fazendo os cílios, vão cair fiozinhos no chão. Durante o procedimento, você precisa pegar alguma coisa, você não vai parar tudo pra jogar no lixo. Você faz isso no final, né? Até mesmo uma questão de higiene. Então, é normal que no final do atendimento você organize novamente a sua estação de trabalho. E eu não faço isso com a cliente me olhando. Eu faço na hora estratégica. Ela tá com os olhinhos fechados, é nesse momento que eu vou organizar tudo para que quando ela abra os olhos, ela tenha a mesma percepção de organização que ela teve quando eu cheguei. Então tem que pensar na estratégia de atendimento. Tem que pensar nos detalhes do seu atendimento, na hora que você vai fazer tal coisa. Na hora que você vai parar tudo para poder recolher o lixo, na hora que você vai higienizar as pinças, é no momento que ela não está olhando. Então, tem que pensar na estratégia do seu atendimento, no passo a passo do seu atendimento. E isso faz parte. Então, quando ela abre esses olhos, ela olha pra mesa dela, essa bancada é dela, da casa dela, tem a foto dela aqui com o marido, tem um vaso branco do meu lado que às vezes ela comprou fora do Brasil, então eu tenho que tomar cuidado pra não quebrar. Mas eu também não posso sair tirando tudo. Eu que tenho que me adaptar ao espaço. Se a gente decidiu fazer os cílios aqui, nesse lugar, que é a sala dela, do lado dessa bancadinha, justamente para que eu possa usar essa bancada como apoio, eu preciso usar o mínimo espaço possível para não tirar toda a decoração dela do lugar, gente. Isso não existe. Eu, como profissional, preciso me adaptar à casa da minha cliente e não o contrário. E não ela tem que limpar toda a bancada, tirar vidro, tirar pote, tirar porta-retrato para que eu faça o atendimento. Não existe isso. É minha responsabilidade oferecer a experiência, é minha responsabilidade cuidar dos produtos dela, do cenário dela, e é minha responsabilidade deixar as coisas da mesma forma como eu cheguei. Então, se às vezes eu arrasto um pouquinho alguma coisa pro canto, para eu ter um espacinho um pouquinho maior, quando eu guardo todos os meus materiais dentro da mala e vou me embora, eu devolvo tudo pro mesmo lugar. Se esse vaso branco estava mais pro meio, eu vou colocar ele mais pro meio na hora de ir embora. Se eu cheguei e o chão dela estava limpo, eu preciso recolher os fiozinhos que eu deixei cair. Isso é experiência. Isso é atendimento. Entendeu? Então, são esses detalhes que muitas profissionais de atendimento domiciliar deixam passar. E é exatamente por esses detalhes que nossa classe fica desvalorizada. É exatamente por esses detalhes que as pessoas falam que nós somos amadoras, que nós não somos profissionais, que nós somos só algumas pessoas que não tem oportunidade, coitadinha dela, tá começando agora, não tem um lugar pra atender, então ela vem aqui na minha casa. É exatamente por essa postura de desleixo, de amadorismo, que as pessoas não nos levam a... As pessoas não me respeitam, as clientes não me olham como profissional, eu não sei mais o que fazer, o meu cílios é maravilhoso, minha técnica é boa, minha retenção é de 50 dias. Mas quando a senhora chega na casa da tua cliente, a senhora deixa tudo bagunçado. A senhora deixa fio no chão. A senhora abre a mala e cai coisa pra fora porque não está organizada. Mas você ainda tá sendo a Sandileia lá de 2018, 2017, que só olha pra técnica, que acha mesmo que a tua cliente está comprando uns cílios e não uma experiência. Então, enquanto você estiver olhando para isso, enquanto você estiver olhando para técnica, você realmente vai ser vista como amadora dentro da casa dela. Quando você se posicionar como uma profissional que olha para os detalhes, que se posiciona de uma maneira como se a casa dela fosse o seu estúdio, aí as coisas vão começar a mudar. Aí a forma como você enxerga o ambiente vai refletir em como eles enxergam você. É simples assim. A Bruna dando risada da Sandileia. É verdade, Sandileia é a Sandy que morreu. A Sandy lá que não entendia nada de atendimento, que não se cuidava, que não se organizava, que não limpava os produtos, que não passava um batom, que não usava um jaleco, que cobrava só o dinheiro do ônibus para deslocamento, levava tudo na mochila, tudo bagunçado, fazia cílios no chão, no tapete da sala. Essa era a Sandileia. E se vocês conhecem essa história, gente, eu juro, as pessoas me chamavam de Sandileia, era meu apelido.
apelido. E eu achava engraçado, mas eu não percebia que era um apelido pejorativo, né? Porque era assim que aquelas pessoas me viam. Menor, desvalorizada. E eu aceitava, porque eu não entendia. Eu não me via com valor, eu não me via importante, eu não me via profissional, então eu deixava. É sempre isso. A forma como as pessoas te tratam é a forma como você se trata. É a abertura que você dá pra você mesma. Então, quando você quer respeito, você precisa se respeitar. Quando você quer valor, você precisa se valorizar. Quando você quer que a cliente olhe pra você e veja uma profissional especialista em atendimento domiciliar, e não só uma menina que não tem oportunidade, você tem que ser a primeira a valorizar isso. A primeira a valorizar os detalhes. A primeira a olhar pra tudo que você faz. Inclusive a sujeira que você deixa no chão. Inclusive entrar de propézinho. Sabe propé? Que protege o seu pezinho e não leva sujeira pra dentro da casa da cliente? Pois é, tem que usar. Pra você não levar sujeira pra casa da cliente, pra você não molhar o chão. Você não sabe o que o cliente estava fazendo até você chegar. E aí você chega de qualquer jeito, levando sujeira, bagunçando tudo, deixando fio no chão, deixando a sujeira em cima da bancada que ela te ofereceu. Então, assim, profissional é profissional, não existe meia profissional. Ou você é, ou você não é. E o que eu tenho feito nesses últimos anos é trazer luz para nossa classe, para que as pessoas olhem para quem faz atendimento domiciliar da mesma maneira que olha para quem trabalha em estúdio. Eu tô aqui no meu estúdio em Alphaville. Eu quero que as pessoas que entram aqui me olhem com o mesmo respeito da minha cliente que eu vou até a casa dela, que abre a porta para mim e me olha como um profissional séria. Eu quero isso. E eu conquistei isso. Eu conquistei isso olhando para os detalhes. Eu conquistei isso mudando a minha postura. Eu conquistei isso matando a Sandileia e assumindo a Sandy Espínola. Entendeu? Assumindo quem eu sou. Assumindo quem eu quero ser. Assumindo as clientes que eu quero atender. O porte que elas exigem. Os detalhes que elas percebem. Eu precisei me igualar com o nível das minhas clientes para que elas me notassem. E deu certo. Não foi fácil, mas deu certo. Por isso que hoje o método Home Lash entrega tudo isso pra você. Porque eu tive que fazer uma mudança radical na minha vida. Porque eu era a menina que levava tudo na mochila, ia de calça jeans e camiseta, cabelo de qualquer jeito, no ônibus pra casa da minha cliente e queria ainda ser valorizada. Então, assim, eu fui do 8 a 80 e eu quero que você não precise nem passar por isso. Vai direto pro 80, infinito e além. Então é por isso que eu tô aqui nesse momento, ó, 7h45 da noite de uma segunda-feira, falando tudo isso pra você, pra que vocês não percam tempo fazendo o atendimento de qualquer jeito, levando uma ala bagunçada, não sabendo o que pode ser melhor, não organizando os seus materiais, não deixando as coisas de fácil acesso. É por isso que eu tô aqui. Vamos continuar, que eu quero mostrar agora mais um pouquinho dos materiais, da mudança que a gente foi fazendo, né? Vocês conseguem perceber que a minha maca era nua. Quer ver? Deixa eu ver qual é a foto que eu quero mostrar pra vocês. Olha só, gente. Resumindo, tá? Eu saí disso daqui. Dessa bancada. Não tá desorganizada, mas olha qual é a percepção de valor que você tem olhando pra essa bancada. Percepção de valor, tá? Pensa que você é uma cliente de nível A. Uma cliente que compra bolsa importada, uma cliente que viaja pra fora do Brasil, uma cliente que paga R$350 em cílios, assim, ó, de boa. Essa é a nossa cliente ideal. É pra esse tipo de mulher que a gente precisa oferecer o nosso serviço. Por que precisa? Porque são elas que precisam de nós, tá? São mulheres muito ocupadas, são mulheres que gostam de discrição, são mulheres que tem uma hora que custa muito caro e são mulheres que gostam de descansar, que gostam de realmente desfrutar.
Então, se eu quero atingir essa cliente, você acha que essa comunicação visual tá alinhada com o que eu espero dela? Você acha que se eu monto essa bancada na casa de uma cliente rica, milionária, ela vai realmente ver valor? Ela vai querer abrir a boca dela pra me indicar pra amiga dela? Ela vai querer falar de mim? Ela olha pra essa bancada e ela vê o quê? Uma menina que tá começando, que não entende muito de marketing, que não entende de posicionamento, que não entende de produtos premium. Tá oferecendo um serviço ok, porque tudo bem, os cílios precisa obrigatoriamente ter técnica de qualidade e durabilidade, isso é o básico, isso não é diferencial, isso é obrigação. Então, a única coisa que eu me sustentava era a minha técnica, porque visualmente falando, isso não é uma profissional que eu gostaria de ser, sabe? Nessa época. Eu fazia o melhor que eu tinha, gente. Não tô falando que eu não posso olhar pro meu passado e falar, nossa, como eu era errada, como eu não ligava, como eu era desleixada. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito, como eu posso dizer uma palavra, inconformada. Sempre aceitei o estágio que eu estava e sempre fiz o melhor com o que eu tinha naquele momento, mas eu sempre queria mais. Aliás, sempre quero, eu ainda sou essa pessoa inconformada, sempre vou buscar algo além. Só que nessa época, como eu ia atingir as clientes que eu gostaria de atingir com esse tipo de material? Fica aqui a reflexão enquanto eu pego o meu carregador pra não ter probleminhas aqui na live do meu celular desligar. Enquanto isso, pensem aí um pouquinho. Pronto, gente, deu certo. Então, assim, complicado, né? Complicado querer atingir esse nível de cliente, querer cobrar R$ 300 em uns cílios, porque eu sei qual é a dificuldade de um atendimento domiciliar. Eu sei que exige do nosso físico, do nosso mental, da nossa disposição oferecer um atendimento domiciliar. Então, eu sei que eu preciso cobrar mais alto do que os estúdios ou do que uma pessoa que está começando agora, né? Esse sempre foi meu objetivo. Cobrar alto ticket no atendimento domiciliar, porque esse é o justo. Eu estou oferecendo um atendimento exclusivo. Eu estou deixando a minha cliente no conforto da própria casa, sem se preocupar com segurança, com trânsito, com chuva, com atrasos, sem se preocupar em se arrumar para sair de casa, sem se preocupar onde que o filho vai ficar enquanto faz o atendimento, sem se preocupar com outras coisas e o mais importante, economizando a hora dessa cliente. Então, se eu sei que o meu serviço oferece para minha cliente todos esses benefícios, eu não vou cobrar R$ 200 para fazer um volume russo, eu vou cobrar 350. Na hora que eu falo o preço para minha cliente, ela precisa ver esse valor em mim. Ela precisa olhar para o meu Instagram, para o meu feed. Por isso que na semana passada a gente fez uma análise de perfil incrível. E vocês viram a mudança da nossa aluna. É por isso que eu bato na tecla do posicionamento, da imagem pessoal, da organização. Porque quando você cobra alto, pela alta entrega, pelo alto benefício que essa cliente tem, por ela não ter que sair de casa, quando ela olha de volta para você, ela precisa ver o mesmo valor. Ela precisa ver que você vale o valor que você está cobrando. E não é só pela técnica, não. É pelo conjunto da obra. E a parte visual. Posicionamento de marca. Personalização. Tudo isso
agrega valor no seu atendimento. Então, olha bem para essa bancada. Você acha que essa bancada vale um procedimento de R$350? Não. Nunca. Jamais. Não. Tanto que nessa época da minha vida eu fazia atendimentos domiciliares e o meu preço mais caro, tipo assim, mega volume, que dava um puta trabalho pra fazer. Eu usava muitos fios, porque era 0,5, então ia muitos fios em um olho só pra dar volume. Muito mais cola, porque a gente sabe que quanto mais volume, mais fios no fem, mais cola ela suga. Então, assim, era uma entrega muito grande de estresse, porque tinha que sair perfeito. E mega volume sempre foi uma técnica um pouco mais avançada e difícil. Tinha a questão dos materiais, que você acabava gastando muito mais do que fazer um volume light, por exemplo. A questão do tempo na maca, porque mega volume é 100% de preenchimento. Então, demora sim, um pouco mais. Enfim, o meu volume mais trabalhoso custava R$130. Indo na casa da cliente, tá? Não tinha taxa de deslocamento, não. Era tudo junto. Então, assim, tava tudo errado. Tava tudo errado. Só que eu não sou dessas pessoas que desistem, que falam assim, meu Deus, tá dando errado, eu vou embora, mudo a rota. Eu ajusto. Então, eu fui percebendo que colocar uma massagem melhorou. Levar uma iluminação profissional, que no caso não era mais uma ring light, era uma lupa estética, melhorou. Usar um jaleco para cliente também agregou um valor. Usar o propé para quando ela abrisse os olhinhos. Aliás, usar o propé para quando eu chegasse na casa da cliente, eu não levasse sujeira e ela visse que eu estava preocupada. Ela via a preocupação. Quando eu comprei as maletinhas para organizar tudo isso que você tá vendo jogado aí em cima da bancada, ficava, né, depois vocês viram que eu coloquei nas maletinhas. Então, isso também ajudou a agregar valor. Então, eu fui aos poucos, primeiro entregando pra ela. Entregando. Eu fui ajustando. Eu fui comprando coisa. Eu fui reinvestindo. Quando eu tava com todo o meu kit pronto, que era o vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês, com a massagem, com a lupa, com as 2 maletinhas organizadas, Vocês acabaram de ver. Depois que eu fiz tudo isso, eu alterei meu valor. Depois, não foi antes não, tá? Depois que ela percebeu a minha mudança, depois que ela sentiu na pele a alteração do meu atendimento, a melhora do meu atendimento, a preocupação com a experiência dela, depois de tudo isso, eu aumentei o meu valor. E aí o que custava 130 começou a custar 180. Mais a taxa de deslocamento. E aí a aceitação dela foi muito melhor. Porque primeiro ela sentiu, ela percebeu, teve a percepção de que eu estava preocupada com o atendimento, de que eu estava ganhando, mas eu estava reinvestindo na minha própria empresa, no meu negócio. E aí, quando eu alterei o valor, elas não questionaram, porque elas viram que eu realmente estava gastando meu dinheiro, melhorando o atendimento para ela. Então, olha só, dessa visão, desse posicionamento, isso foi um dos meus primeiros atendimentos domiciliares, tá, gente? Então, assim, eu tô indo realmente de como eu comecei e como está hoje. Então, vocês vão perceber realmente uma grande diferença. Mas foram muitos ajustes, como vocês já perceberam, durante o caminho. Não foi de um dia pro outro. E eu falo uma coisa aqui importante pra vocês. As clientes amam acompanhar o progresso de vocês. As clientes amam serem atendidas por vocês hoje, que estão começando, ou que estão pensando em melhorar em alguns pontos. Elas adoram perceber isso. Não fica esperando ficar tudo ótimo, perfeito, maravilhoso pra começar, não, tá? Porque aí você vai elevar a expectativa dela e depois o que você faz? O que acontece com quem chega com quem começa no topo da pirâmide? Só ladeira abaixo. Então, vai degrau por degrau. Começa com o que você tem hoje.
Começa com o que você tem hoje. Se hoje você só tem uma mochila nas costas, é isso que você vai fazer. E você vai, assim como eu fiz, pouquinho em pouquinho, item por item, melhorando, ajustando. As clientes, elas amam ver isso. Essa história acontecendo e elas fazendo parte disso, sabe? Então, não espera ficar tudo maravilhoso não, gente. Só vai. É no caminho que o caminho desenvolve. É passo a passo. Aí, eu vou colocar agora qual é a nossa realidade de hoje, tá? Eu falo nossa porque é Cílios a Bordo, né? Não é só a Sandy. Então, a equipe Cílios a Bordo, ela segue um padrão. Se você for atendida por mim aqui em São Paulo, ou se você for atendida lá em Florianópolis pela Vanessa, você vai ter a mesma estrutura. A mesma, igual, idêntica, tá? Então, olha só. Estamos aqui agora nesse momento. Ainda eu, Sandy, vocês vão acompanhar isso, tá? Mas eu ainda olho para essa estação de trabalho e eu ainda vejo tanta coisa para melhorar. Tanta coisa para melhorar e vai ser em breve. Vai ser em breve, a gente já tá com esse projeto, né, de fornecedor, de identidade visual. É todo um detalhe, né, gente? Então não dá pra ser de um dia pro outro, não. Mas vocês verão essa estação de trabalho ainda recebendo um upgrade, tá? Gente, é o que eu falei pra vocês, isso é uma coisa que faz parte de mim. Eu sou inconformada. Não consigo me conformar e falar, ai, nossa, tá perfeito. Nunca mais eu mexo nisso. Não preciso mais pensar em melhorar nada. Não. Ainda tem muita coisa que pode ficar melhor, mais bonita, mais moderna, sabe? Os comentários estão bem na frente, né, gente? Será que eu consigo ocultar um pouquinho o comentário pra gente ter uma visão melhor? Vou desativar só um pouquinho, só pra ficar um pouco mais limpa aqui a nossa visão. Bom, eu acho que só pela semântica da foto, pela ambiência da foto, você já consegue perceber que a cliente que fez a minha contratação, ela já é uma cliente do nível que a gente tanto tava falando aqui, né? Daquela cliente que ela não quer saber o preço, ela só quer economizar o tempo dela. Ela não quer saber o preço, ela só não quer ter que sair de casa. Ela não quer saber o preço, ela só quer ver o seu valor. Então, olha só. Tecnicamente, mudou alguma coisa? Eu ainda faço mega volume, eu ainda faço volume russo. Não mudou não, gente. Melhorou sim, retenção. A gente vai melhorando tecnicamente conforme o mercado traz para nós produtos de alta eficiência. Por isso que eu amo a Lashes Co. Por isso que eu só uso os produtos deles. Porque é alta eficiência, economiza meu tempo e é o produto premium do mercado. Se a minha cliente pesquisar os valores de investimento que eu tenho, que eu faço, para ter uma marca como a Lashes, como fornecedor, como, né, os produtos que eu uso, ela vai ver que eu realmente invisto em coisa de qualidade e eu não me importo de pagar um pouco mais para ter os produtos premium, né? Então, a técnica não mudou, mas olha a diferença da sensação de atendimento. Olha a diferença de organização. Olha a percepção de estúdio dentro da casa dessa cliente. É outra coisa, né? Então, ainda temos a maca, que agora não é mais roxa, é preta. Por quê? Preto é elegante. Preto é minimalista, né? Preto é neutro. Então, num cenário que pode conter várias cores de decoração da minha cliente, muita informação, porque eu não sei qual é o ambiente que me espera, eu não posso ser mais um ponto de atenção, eu não posso ser mais né, chamar a atenção ali dentro da casa da cliente. Então, eu evitei essa cor mais forte, que era o roxo da minha maca, e ela virou preta. É muito fácil isso, você pode levar a sua maca portátil para qualquer estofador, eu acho que é o nome, não sei, marceneiro.
E eles fazem uma nova capa, até mesmo conforme o uso, né? Vai desgastando, vai arranhando, o tecido pode gastar, rasgar, a espuma pode ficar visível. Você leva num estofador ou num marceneiro, e eles vão fazer uma nova capa pra você. Então, já comecei a mudar a mudança por aí, a cor da minha maca. Eu não quero que a minha maca chame atenção. Eu quero que ela seja simples e objetiva. Qual é o objetivo da minha maca? Que a minha cliente deite com conforto. Então, a espuma, eu troquei a espuma e fiz uma nova capa preta. Ficou discreta, elegante, minimalista. E mais fofinha, mais confortável. Não contente com isso, eu coloco sempre a minha esteira de massagem, porque ela vai trazer um relaxamento corporal um pouco melhor. A gente sabe que essas macas portáteis, elas ficam numa posição completamente reta. E tem, sim, algumas clientes que elas não se sentem tão à vontade, né? Elas ficam com um pouco de incômodo nas costas, alguma dor lombar. Não que não tenha problema da gente colocar um travesseiro, colocar uma almofada pra ela sentir, para ela se sentir mais confortável. Não tem problema, ainda mais porque ela tá na casa dela, então ela mesma escolhe a almofada, ela mesma escolhe qual é o travesseiro que ela gosta. E em relação a isso, eu deixo as minhas clientes livres, tá? Eu me adapto em relação à técnica. Se o pescoço dela ficar mais alto, se o pescoço dela ficar... Eu me adapto, né? A cliente, ela tem a preferência do conforto, não eu. Então, eu sempre coloco a esteira de massagem. Vocês não estão vendo a esteira porque ela está debaixo dessa capa. Mas tem aí o controle pra fora para que vocês vejam que a esteira está ali sim. A lupa estética, né, enganchada, ela tá, na verdade, acoplada na minha maca. A gente tira cada atendimento para guardar, ela não é fixa na minha maca, ela é um suporte adaptável. Então eu coloco ela tem uma iluminação maravilhosa, então muitas vezes a gente consegue fazer atendimentos com as luzes da sala da cliente desligadas, por exemplo. Quando a gente tem um marido ou um filho que tá assistindo televisão, tá assistindo um filme, eu não preciso deixar a luz do ambiente ligada. Ele que tá assistindo um filme tem que ficar tudo apagadinho mesmo, porque ele tá no momento dele de lazer, ele tá na casa dele. Lembram que eu falei isso no começo da live, da aula? Eu que tenho que me adaptar. Eu que estou chegando na casa da cliente. Eu que sou a profissional, então eu me adapto. E não a família, e não o ambiente, não a minha cliente, tá? Então, essa luz, ela tem uma potência muito boa para que eu consiga fazer o procedimento com as luzes ao redor apagadas, tá? Ela é bem focada, muito boa. E aqui nessa parte de baixo, você já consegue perceber que já não tem mais produtos aparentes. Tá tudo dentro das minhas caixas e as caixas personalizadas, com a minha marca e com a minha identidade visual. Essa garrafinha branca, atrás dessa garrafa tem uma outra caixa com uma tonalidade vinho. É a cor das cílios a bordo. Se você entrar no feed, você vai ver essa cor. Se você ver o meu jaleco, o meu uniforme de atendimento é dessa cor. Então, a gente foi ajustando para seguir uma identidade visual, deixar de uma maneira mais elegante, mais organizada, e não ter essa aparência de desleixo, de bagunça, de sujeira, entende? Então, essa capa que tá na maca é uma capa que a gente desinfeta a cada atendimento. Você consegue ver que perto do espelho de mão tem um saquinho, um sachêzinho assim, com aqueles lenços umedecidos da Lisoform. Então, a gente consegue higienizar esse protetor de maca. A iluminação também, eu sempre passo paninho higienizador na iluminação, na lupa estética. Em todo o material que eu puder, que é o que eu falei pra vocês. Enquanto eu tô conversando, finalizando com a minha cliente, eu estou preparando meu material pro próximo atendimento. Então, para eu guardar organizado, eu preciso limpar antes de guardar. Então, conforme eu vou desmontando toda essa estação de trabalho e colocando dentro da minha mala, eu já vou passando esse paninho da Lisoform, já vou deixando tudo organizado e tudo bonitinho para a próxima cliente, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma foto que consiga mostrar um pouco mais de detalhes do nosso atendimento hoje, tá? Essa estação de trabalho que você tá vendo aí, ela realmente é a mais atual que a gente utiliza. Nessa fotinho aqui, tá mostrando um pouquinho mais os produtos.
As nossas pinças, elas são esterilizadas a cada atendimento, então não adianta, gente, tá? Fica aqui uma dica meio óbvia. Não adianta você esterilizar a sua pinça e colocar ela em cima de uma mesa. Não adianta você esterilizar a sua pinça e pegar na sua pinça com a mão que você nem lavou antes de pegar. Então tem que tomar todos esses cuidados, tá? Aí embaixo tem o paninho da Lisoform e eu apoio as pinças, todas as ferramentas mesmo que vão ter acesso aos olhos da minha cliente, eu coloco em cima desse paninho para não ter problemas de falta de higiene, né? Ou levar alguma sujidade mesmo para os olhos da minha cliente. A gente tem que tomar esse cuidado. No começo eu não tinha cuidado nenhum, gente, dava vergonha. Hoje eu tenho vergonha de falar. Tenho até vergonha do que as minhas clientes pensavam de mim, porque eu realmente não tinha cuidado nenhum com higiene, esterilização, essas coisas, jamais. Hoje a gente já entende, né, porque muitas coisas a gente não faz porque a gente não sabe. Porque a gente não entende, por isso que o conhecimento é constante na área da beleza. E aí, hoje eu já entendo, né? Hoje eu já sei a importância de manter tudo organizado, higienizado. Então, sempre que eu desmonto essa parte mesmo das ferramentas, eu sempre coloco em cima desse paninho e não deixo ficar pra fora. Eu uso aquela pulseirinha anti-queda, né? Pra também não ter problema da minha pinça cair no chão. Então, são detalhes, né? Como a gente tá falando aqui desde o começo, são detalhes que fazem toda a diferença e que te colocam num nível diferente de outras profissionais que a sua cliente pode conhecer ainda. Tem mais uma foto aqui que eu acho que é um vídeo. Deixa eu ver o que é. Outro atendimento que eu montei a minha estação. E da mesma maneira, gente. Mesma maneira que vocês estão vendo aí. Também dá pra perceber pela semântica do ambiente aí que é uma cliente premium, né? É uma cliente já de um poder aquisitivo maior. Então, olha que interessante, né? Antes de eu fazer todas essas alterações, de começar a observar esses detalhes, era muito difícil me conectar com esse tipo de cliente. Eu comecei a mudar a minha postura, eu comecei a mudar os meus detalhes, né? Comecei a olhar para todos esses detalhes mesmo, né? Do meu atendimento, dos meus materiais, que as pessoas começaram a chegar até mim. O meu nome começou a rodar um pouco melhor nos ambientes que eu gostaria, sabe? As indicações foram feitas. Então, olha que interessante, quando você muda a sua postura, as pessoas te olham de outra forma. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, hoje, na minha carteira de clientes, hoje, 2023, eu só tenho clientes premium. Só tenho clientes nível A. Clientes que pagam exatamente o que eu solicito, sem questionar absolutamente nada. Então, foi uma construção, né? Então, hoje eu percebo que eu não tenho mais que atender 7 clientes por dia, por exemplo, para poder faturar basicamente a mesma coisa, né? Então, trabalhar com inteligência, estratégia e se especializar. É muito interessante essa questão de ser especialista em algo, né? Porque a gente tem a percepção de que quem faz tudo não faz nada. Então, se você é uma profissional que faz sobrancelha, faz unha, faz cílios, atende num estúdio, atende numa clínica parceira, faz atendimento domiciliar e você faz tudo realmente, então as pessoas elas olham pra você e elas não enxergam uma especialista, elas não enxergam uma autoridade. Tá? Então, quando você realmente gosta do atendimento domiciliar e você tem essa vontade de trabalhar com isso, ou pelo menos nessa fase da sua vida, nesse momento da sua vida, por um breve momento, 6 meses, 1 ano, não sei qual é o seu planejamento de carreira. Se você tem claro que nesse momento você precisa ou quer, deseja trabalhar com atendimento domiciliar, você precisa neste momento exatamente ser especialista nisso. Para que as pessoas te olhem como autoridade, para que as pessoas realmente, quando pensam em atendimento domiciliar, só vem você na mente. Agora, se você é aquela profissional que faz tudo, que a gente entra no seu Instagram, a gente vê unha, vê cílios, vê sobrancelha, vê o endereço numa cidade, vê outro endereço em outro lugar, vê você num estúdio, depois vê você numa clínica, a gente não sabe o que você faz exatamente. Então, para atendimento domiciliar é muito importante que você se defina e faça essa escolha de ser especialista.
sabe? Porque as pessoas vão começar a te olhar de uma maneira diferente e aí o seu nome começa a rodar entre essas clientes que precisam de você. Porque a especialista em atendimento domiciliar é a fulana. Então, só ela vai resolver o seu problema, né? Você não quer sair de casa, você quer economizar tempo, então busca a especialista fulana lá, que ela só trabalha com isso. Não precisa, se você realmente tem outras parcerias, se você precisa atender em outros lugares, seja estratégica na maneira como você divulga isso. Busque aonde você vai ter maior rentabilidade. E eu acho muito difícil, tá, gente? Já atendi em parceria em várias clínicas, em salões de beleza. Hoje eu tenho esse estúdio também. Já tive outros estúdios que eu fechei no meio do caminho. Então, assim, é muito difícil que seja mais rentável que o atendimento domiciliar. Em relação a investimento e retorno, em relação a custo e gasto, não tem como. Não tem como. O atendimento domiciliar, ele sempre vai ser mais rentável de todos os estilos de atendimento que você conhece. E quando você consegue alinhar o benefício do atendimento domiciliar com o posicionamento de marca profissional, aí você vai conseguir cobrar muito mais e ao mesmo tempo a sua rentabilidade vai aumentar também. Deixa eu ver se tem mais algum arquivo aqui pra gente já ir finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando, porque olha, eu fiquei muito feliz de decidir esse tema. Deixa eu ver, esse daqui eu já mostrei, esse aqui eu já mostrei. E tem uma coisa importante, olha só, gente. Essa aqui era eu chegando com a outra malinha pequena, né? E aí, quando eu comecei a usar jaleco, eu achava que o jaleco era o meu uniforme. E jaleco não é uniforme, né? Então, o que eu fazia? Eu ia pra rua de jaleco. Eu chegava no apartamento, no condomínio da minha cliente já de jaleco e achava isso normal. Então, aqui fica uma dica, tá, gente? Jaleco só na hora do atendimento. Ou só dentro do ambiente que vai acontecer o atendimento. Porque não faz sentido... Essa daí é a Sandileia da vida, né? Não faz sentido você... Sei lá, você vai de Uber, você vai sentar num banco onde muita gente sentou com o seu jaleco. Ou você vai com o seu carro mesmo, mas o seu carro tá sujo, porque o carro é sujo. E aí você senta no banco do seu carro com o seu jaleco, ou então você passa pela portaria do condomínio, você passa pelo elevador, você encosta no elevador, você passa num portão com o seu jaleco. E aí na hora do atendimento você fala, ai que linda que eu estou de jaleco, porque eu sou muito preocupada com a higiene do lugar. Não, não é. Você tá sendo só mais uma tonta, igual a Sandy aí dessa foto. Então, assim, jaleco tem que ficar guardado dentro de um saquinho ou, no máximo, dobradinho bonitinho em algum zíper da sua mala e ele só vai ser utilizado, só vai ser requisitado no momento do atendimento. Montou a sua estação, colocou a maca, colocou a luz, ou foi na cama, foi no sofá, não tem mais nada para tirar da mala, colocou tudo em ordem, aí você coloca o seu jalequinho, vai lavar suas mãozinhas, se utilizar luva, maravilha, se não, cuidado com essas unhas grandes, cuidado com essa sujeira que fica debaixo das unhas, meninas, pelo amor de Deus. Quero morrer quando eu vejo alongamentos enormes, enormes. E a pessoa trabalhando sem luva, tem que tomar cuidado com isso. Eu tive uma dificuldade extremamente alta para poder trabalhar de luva, mas hoje eu só trabalho de luva. Não consigo mais. É o hábito, não tem jeito. Hábitos. O mesmo hábito que você tem de trabalhar sem luva, você vai conseguir ter trabalhando com ela, mas você precisa passar por essa transição. Então, a mesma coisa o jaleco, tem que tomar esse cuidado, tá? É detalhe, gente. Olha, hoje a palavra do dia, detalhe. Eu acho que não tem mais nenhuma foto. Eu acho que eu já mostrei toda a nossa progressão pra vocês. Deixa eu ter uma certeza que se não ficou nada interessante passando. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Hoje a minha mala é essa mala, tá? Uma mala mais... Olha só que diferença também em relação ao visual da mala, né? Uma mala preta, pra combinar também com a minha maca, que é preta, que é mais elegante. É uma mala que me traz uma sofisticação,
né? Lembrando que o nível de atendimento, o nível de clientes que eu quero atingir são clientes que reparam nisso, são clientes que exigem esse investimento um pouco maior, tá? É isso, meninas. Deixa eu só passar mais uma vez aqui pelo álbum pra eu não ter nenhum arrependimento de não ter mostrado nada pra vocês a mais. Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu mostrei tudo. Olha só esse vídeo aqui do atendimento acontecendo. Muito legal, né? O cliente tá deitadinha na sala da casa dela. A gente já está para finalizar. Já finalizei, na verdade, o procedimento. Só faltava mesmo retirar os pads e pedir para elas abrir os olhos. Então, esse é o momento que eu faço as minhas fotos. É esse momento que eu faço os meus vídeos. É nesse momento que eu crio o meu portfólio para divulgação do meu trabalho. É muito importante vocês terem vídeos dessa forma, gente. É muito importante vocês mostrarem no Stories, no feed de vocês, o que vocês fazem. Sabe? Qual é a qualidade do material que vocês utilizam? Qual é a organização que você tem? Qual é o cuidado que você tem? O que você leva? A cliente não tá deitada numa cama, não tá deitada num sofá. Ela não tá com cara de desconfiada, ela não tá com cara de insatisfação. Ela tá relaxada, ela tá dormindo provavelmente aí nesse momento. Então, isso, a cliente que tá buscando um atendimento domiciliar, aí ela vai reparar nisso. Um semblante de tranquilidade, a casa tá organizada, eu não deixei, não dá pra ver bagunça, dá pra ver que ela tá deitada numa maca, dá pra ver que a iluminação é boa, dá pra ver qual é o nível da minha cliente, né? Então, as outras pessoas que estão assistindo isso, elas vão se conectar se forem do mesmo nível. Então, é muito importante vocês terem um portfólio que mostre a realidade de vocês. Não fica só... Deixa eu ver que vídeo... 6 minutos de vídeo, não dá pra mostrar isso não, muito longo. Tem um negócio aqui que eu quero mostrar pra vocês, mas eu fico com um pouco de medo, sabe? Eu fico com medo de interpretarem de uma maneira errada. Mais um videozinho aí mostrando um pouco do atendimento. Olha que legal. Nessa, é uma cliente que a gente já sabe que ela gosta dessas mantinhas, então a gente não coloca aquele protetor. Ela gosta da mantinha, então a gente põe a mantinha. É atendimento personalizado, gente. Então, cada cliente, ela tem suas preferências e a gente vai seguindo a preferência. E olha só, antes do atendimento, eu coloquei a tampinha da minha caixa, o espelhinho, tirei uma foto, fiz um vídeo. É divulgação. Muitas de vocês deixam de ter portfólio legal, deixa de ter um vídeo para divulgar porque não pediu para cliente ou porque simplesmente esqueceu, né? Então é muito errado isso, porque é a oportunidade que você tem de realmente mostrar o que você faz. Então você não pode esquecer, isso é uma coisa que não pode ser normal para você. Não pode ser normal você não saber divulgar o seu atendimento. Não pode ser normal você não otimizar o que você está fazendo ali e transformar em um conteúdo. E aí, a única coisa que a gente tem de retorno da nossa cliente é isso, sabe? É um carinho. É você ser recebida como uma visita. Porque ela olha para esses detalhes. Ela tá vendo que você tá empenhada em oferecer o melhor. Ela tá vendo que você tá empenhada em sempre atualizar os seus materiais, em deixar tudo limpo, organizado para ela. Que você se organiza visualmente com as melhores roupas, com um cabelo limpo, um cabelo organizado, um cabelo alinhado, cheiroso, sem ser oleoso, com aqueles coque que enfia uma caneta Bic. É isso que você tem de retorno para sua cliente, é o pagamento do valor que você pede, que ela vê que é justo, e ela ainda te dá um cafezinho. Sabe aquela piada que a gente fala, nossa, você não quer um café também não? Quero um café. E ela vai lá e faz. Então, assim,
é gratificante trabalhar com atendimento domiciliar, porque você se envolve com famílias, você se envolve com histórias, você conhece mulheres, sabe, assim, na intimidade dela. Você se conecta com as dificuldades que essa pessoa tá passando. Você aprende muito se você tiver um olhar de aluno, sabe? Um olhar de aluno mesmo, de entender que todo mundo é um professor pra você, de que todo mundo tem algo sempre pra te acrescentar, que não é só uma cliente, que não é só pelo dinheiro, que não é só por coisas fúteis e supérfluas, não, é uma entrega, é um carinho, é uma autoestima que você tá cultivando, e a pessoa às vezes tá numa fase difícil e você vê aquilo acontecer na hora, você vê um relacionamento difícil entre mãe e filho, você vê um relacionamento difícil entre marido e mulher, você vê um relacionamento difícil numa família grande, uma desorganização na casa, você tá ali vendo a vida de uma pessoa. As pessoas amam assistir Big Brother, né? Mas o atendimento domiciliar é como se cada dia você estivesse dentro de um programa, dentro de uma família, dentro de um reality show, e você sabe as dificuldades da sua cliente porque ela desabafa com você. Você entende ela porque você vê o que ela recebe de volta do marido, do filho, da mãe. Então, é uma conexão realmente, assim, muito mais forte do que uma cliente que vem num estúdio e ela deita e ela faz, ela vai embora e você continua ali, recebe a outra e recebe a outra cliente. É diferente, é realmente um atendimento muito mais humanizado, sabe? E é justamente por isso que as pessoas precisam do seu melhor. E é justamente por isso que as pessoas precisam que você leve isso a sério. Porque você tem como viver disso, porque vai rentabilizar de uma maneira que você às vezes não estava nem preparada para receber, porque de fato o atendimento domiciliar ele vai fazer você faturar bem. E você tem que ter inteligência para saber trabalhar com grande valor de dinheiro. Não tô falando que você vai ficar milionária, gente, não é isso não, mas vai tirar você de onde você tá. Vai tirar você de onde você tá, vai resolver os seus problemas, vai trazer mais conforto, vai trazer mais liberdade, vai deixar você mais tempo com seu filho. Vai deixar você levar seu filho na escola, trazer. Vai deixar você ir num parque de tarde. Vai deixar você comer um pãozinho com café na padaria durante a semana. Vai deixar você ir lá na Renner comprar blusinha numa quarta-feira. O atendimento domiciliar, ele traz isso para profissional que decide se especializar. E ao mesmo tempo, vai trazer para a vida daquela pessoa que está te recebendo uma amizade, sabe? Vai trazer uma confiança, porque a partir do momento que a pessoa ela te contrata pra você entrar na casa dela, ela já tá confiando em você. Porque você que tá me assistindo aqui, eu duvido que você convida qualquer pessoa pra ir na sua casa, pra tomar um cafezinho, pra comer um pedaço de bolo. Então a sua cliente ela não é diferente por isso. Muito pelo contrário. Ela tá confiando às vezes sem nem saber de onde você veio. Ela tá comprando você pelo Instagram, pela internet. E que você poderia ser uma fraude, tá? Assim como a cliente também. E não, você é real. Então mostra exatamente o que você faz. E quando você chegar na casa dela, lembra que você tá invadindo a privacidade de uma outra mulher. Isso é muito sério. Então leva a sério, porque isso é um trabalho, tá? Um trabalho digno, um trabalho que merece respeito, um trabalho que merece ser valorizado e um trabalho que merece dedicação daquela pessoa que escolheu viver disso. Eu não tô aqui forçada. Eu não faço os meus atendimentos domiciliares de mau humor porque alguém tá me obrigando, não. Eu decidi. E hoje, mesmo com esse estúdio maravilhoso que vocês me veem aqui, com uma equipe completa, uma equipe de milhões mesmo, mesmo com isso, eu não vou abrir mão do atendimento domiciliar. Porque eu amo fazer e porque eu decidi trabalhar com isso. O que vem a partir do atendimento domiciliar, pra mim, é lucro.
Então, virar palestrante, né, e levar aí pelo Brasil todo as minhas experiências de atendimento domiciliar, não é quem eu sou. É só uma oportunidade de divulgar um pouco mais a minha visão sobre o que eu faço. Ter esse estúdio aqui em Alphaville não é quem eu sou. Eu não decidi isso. Foi um bônus por eu ter um ótimo trabalho no atendimento domiciliar. Estar aqui hoje, líder, né, de vocês, liderando uma comunidade de atendimento domiciliar, instruindo e formando novos profissionais especialistas, isso também foi um resultado dos meus atendimentos. Então, olha só como a gente realmente planta tudo que a gente colhe, né? E eu decidi viver de atendimento domiciliar e tudo que eu tenho hoje veio dele. E eu não vou abrir mão disso. Muito menos não vou abrir mão de trazer isso à tona sempre que eu puder. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo interessante pra mostrar pra vocês. Tem, né, gente? Fala sério. Com certeza, o que não falta nesse celular aqui é arquivo. Arquivo de atendimento domiciliar, né, gente? Fala a verdade. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante, assim, pra gente agregar aqui no conteúdo exatamente de hoje. Deixa eu ver o que é isso aqui. Um atendimento mais antigo. Nessa época, olha, como já tava tudo mais diferente, né? Vocês viram que já não tá tão no nível A como hoje, né? Mas pelo ambiente vocês conseguem perceber, né? Quem é minha cliente, né? Qual é o nível dela, o que ela busca. Acho que é só isso. Tinha um vídeo muito legal, mas eu não sei se tá na pasta aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele rapidinho aqui pra vocês. Acho válido trazer, né, gente? Acho que foi um desse aqui. Olha só. Aqui eu tô guardando as coisas. Mas pra você ver, né? O ambiente que eu fiz o atendimento. É a varanda da minha cliente. Um lugar aberto, um lugar que bate sol. E é o lugar onde ela gosta de fazer, porque tem os passarinhos ali, fica o passarinho fazendo barulho, cantando. Fica um ambiente fresco, gostoso. Então você imagina só, se eu não domino a minha técnica, se eu não domino a química do meu adesivo, se eu não tenho um higrômetro para saber como tá esse ambiente, eu poderia simplesmente queimar o meu nome, né? Fazer o atendimento e depois a cliente reclamar porque não durou, porque não ficou bom, porque caiu rápido, porque eu não domino a química. Então, tem que pensar sim no conforto, na experiência da cliente, mas eu não posso abrir mão da qualidade técnica do meu serviço. Então, eu não posso esquecer que é a cliente que manda. Se eu chego na casa dela e ela fala, vamos fazer na varanda, eu não posso falar assim, não vamos não, vamos fazer aqui na sala. Liga seu ar-condicionado, por favor. Vamos esperar 10 minutinhos para o ar circular e o meu higrômetro marcar a temperatura e a umidade correta pra gente começar? Não tem cabimento, isso não existe. Eu tenho que me adaptar à situação. Então, se eu não estiver preparada para isso, se eu não tiver o conhecimento necessário para isso, eu só vou queimar o meu nome. Então, eu prefiro nem fazer o atendimento do que fazer um atendimento que eu sei que vai me prejudicar como profissional, entendeu? Então, por isso que eu sempre preciso estudar, sempre me preparar para poder realmente aí desbravar o atendimento domiciliar, porque ao mesmo tempo que eu posso atender em uma sala, como vocês viram ali, uma sala com luz, ar-condicionado, tudo fechado, tudo um ambiente maravilhoso, eu também posso do nada parar numa varanda dessa, quase que ao ar livre, entendeu? E se vira, né, nega? Se vira, você não é profissional, então dá seus pulos. É basicamente isso que a cliente deseja, né? E é exatamente isso que a gente tem que oferecer.
Porque a partir do momento que eu me coloco como profissional, eu tô trazendo pra ela a percepção de que não se preocupa com nada, eu vou dar conta de qualquer coisa. E é isso que eu tenho que fazer. Teve outro atendimento que eu fiz, que foi de fato em um lugar muito mais aberto. Foi assim, quase que debaixo do sol. Deixa eu ver se eu encontro esse vídeo, porque faz um tempinho já, mas eu acho que eu vou encontrar fácil aqui. Porque a minha cliente queria fazer no lugar, na varanda dela. Tava um dia lindo. E como que eu vou falar não? Ah, não vamos não. Acho que é esse aqui, será? Não sei se é esse vídeo aqui. Vamos ver juntas se é esse vídeo aqui, gente. Eu acho que é esse mesmo. Eu não posso, a partir do momento que eu me coloco como um profissional, a partir do momento que eu desejo trabalhar com cliente nível A, porque essa é a casa dela. Esse é o quintal dela. Então, eu tenho que deixar ela à vontade. Entendeu? E aí eu tenho que me virar mesmo. E não tem problema. Se eu domino a química do adesivo, se eu domino os macetes para poder oferecer uma boa retenção, se eu utilizo os produtos corretos, eu faço cílios aí, dura. Não tá batendo sol diretamente em nós, mas eu tô ali completamente no ar livre, né? Então, assim, como a casa dela tem ar-condicionado, a casa dela tem como a gente ter o controle do ambiente, mas ela decidiu fazer lá fora e pra mim é maravilhoso, porque vocês acham que eu acho ruim fazer cílios num lugar desse? É porque o vídeo tá do lado contrário, mas a visão que eu tenho ali trabalhando é de uma piscina, de uma churrasqueira linda, de uma árvore, uma palmeira maravilhosa que ela tem no quintal dela. Os doguinhos aí correndo no quintal. Então você acha que eu, Sandy, vou achar ruim fazer uns cílios nesse ambiente, com a natureza do meu lado, com um dia lindo desse? Nunca. Jamais. Mas se eu não sei o que eu tô fazendo, eu não vou fazer aí. Eu vou correr pra dentro de qualquer quarto com ar-condicionado e ventilador e umidificador e tudo que eu puder fazer pra deixar controlado e entrar dentro da especificação do meu adesivo. Voltando lá no comecinho da aula, por que que você pode ter, deve ter, na verdade, um potinho hermético que cabe mais de um adesivo? Porque quando você chega numa casa dela, você vai fazer o quê? Se você só tem um adesivo? Você vai ter que trabalhar com ele. E se ele for de uma especificação completamente diferente dessa? Vai dar falsa colagem? Ou vai ficar muito lento e você vai demorar 2 horas a mais para fazer o mesmo procedimento? Então, assim, tem que ser uma pessoa adaptável, tem que ser uma profissional preparada, tem que ser uma profissional especialista. Você pode não fazer nada disso, não tem problema também. Mas você vai ser a Sandy Leia lá de 2017, 2018, entendeu? Que não consegue agregar valor, que não consegue cobrar justo, que não consegue ser vista como uma profissional. Então, assim, dá pra você não precisar de nada disso que eu tô falando. Claro que dá. Por alguns meses eu fiz isso acontecer. Eu fiz um atendimento sem precisar de nada, sem nem maca ter, sem nem iluminação ter, e deu certo. Mas eu não desisti, eu fui melhorando, eu entendi que eu precisava melhorar. Então, se hoje eu tô trazendo pra vocês a consciência de que pode ser melhor, então aí, ao mesmo tempo, eu estou trazendo a responsabilidade pra você de decidir melhorar ou não. Quando a gente não tem consciência de algumas coisas, realmente a gente não tem muito o que fazer. Você não sabe que precisa, você não sabe que você pode fazer melhor. A partir do momento que eu trago essa informação pra você de que, olha, pode ser melhor. Olha, você pode fazer atendimento em um lugar aberto. Olha, você pode ganhar R$400 em uns cílios. Quando eu faço isso pra você, a minha cara. Quando eu faço isso pra você, então eu tô trazendo ao mesmo tempo a responsabilidade pra você olhar pra isso e falar assim, eu quero isso ou não quero isso?
Então, ao mesmo tempo que você busca conhecimento, você tá buscando responsabilidades, tá? E é uma pena que hoje você tá aqui nessa live vendo tudo isso acontecer. Porque agora você vai ficar assim, ó. Ih, acho que eu preciso melhorar. Ih, acho que tem como ser um pouco mais detalhista. E dá mesmo, meninas. Dá sim e vale muito a pena. Vale muito a pena. Viver a liberdade de um atendimento domiciliar. E essa foi a nossa aula de hoje. Tô muito feliz porque esse era um tema que eu realmente queria muito trazer aqui pra vocês. E nesse formato mesmo de bate-papo, sabe? Porque nas aulas mesmo do curso, na aula sobre materiais, é um caminho bem diferente do que a gente teve aqui, tá? Na aula mesmo, dentro do curso sobre materiais para atendimento domiciliar, aí a gente entra em cada item. E aí a gente vê onde vende, qual o valor, por que esse. Por exemplo, o potinho hermético. Existem vários potes. Por que eu uso esse? Aí a gente entra mais no detalhinho mesmo de como escolher as coisas, por que esse é bom, por que esse não é. Então, o que eu trouxe hoje pra vocês foi, sim, o que eu realmente acho e a minha opinião e a minha visão sobre os materiais e como organizar uma mala para atendimento domiciliar. Mas dentro do curso a gente vai realmente estudar um pouco mais para vocês entenderem o porquê de cada coisa, né? E aí eu consigo mostrar mesmo, eu pego a minha mala, eu abro a minha caixa, eu mostro mais detalhes, outros produtos que aqui eu não trouxe para vocês. Então, assim, é óbvio que as minhas alunas, elas têm privilégios, né, diferentes de vocês. Vocês são minhas seguidoras e eu amo muito, mas a aluna merece, ela tem a minha atenção, assim, 100%. Então, quando a gente faz as aulas durante o curso, a gente entra ali mostrando, eu abro meu saquinho, mostro meu anel de pedra, como que eu uso, porque que a gente entra realmente no profundo do negócio, para vocês conseguirem oferecer. Eu poderia, sim, hoje ter mostrado a minha mala e ter aberto aqui pra vocês. Provavelmente vocês iriam copiar, ia fazer igual, e eu ia achar isso o máximo. Mas vocês não iam entender. Talvez algumas chavinhas não teriam virado se eu não tivesse realmente desabafado aqui com vocês e ter trazido a minha evolução, porque eu acho que isso é o que mais traz insights, né? Eu mesmo, quando eu tô buscando conhecimento, eu gosto de ver de onde a pessoa saiu e onde ela está hoje, o que ela fez pra, né, chegar onde ela chegou, quais foram as mudanças dela. Então, é exatamente isso que eu quero trazer pra vocês. Todas as estratégias que eu tomei, as decisões, o que eu mudei, para que tudo isso tenha acontecido comigo. Porque não foi porque a Sandy é especial, não é porque a Sandy é diferente, não, gente. É porque eu só não desisto. E eu olho pros detalhes. Então, se eu fiz isso, você também faz. Só que eu demorei 5 anos pra sair da Sandileia, que não sabia nada, que fazia tudo errado, para hoje conseguir cobrar o que eu cobro, para hoje ter a Cílios a bordo em vários lugares, em São Paulo, em Santa Catarina e outros estados que estamos aí trabalhando para aumentar essa equipe. Inclusive, você que está me assistindo, realmente tiver a chancela de especialista de atendimento domiciliar, não tem por que você não se tornar membro da Cílios a bordo, né? Então, assim, para tudo isso ter acontecido, alguma coisa eu tenho que ter feito de diferente. E foi só isso. Foi só me dedicar a ser especialista em algo e olhar para os detalhes disso. Que é exatamente isso que é o curso. Enxuto, objetivo e pau na máquina. Ação do começo ao fim. Então a aula de hoje foi sobre exatamente esse ponto importante, que é os materiais, que é a forma de se organizar, que é a forma de se posicionar dentro da casa da cliente. Dia 19, tá chegando, 19 de junho, a gente vai ter aí um evento legal do Home Lash. E você que tá acompanhando o Papo Visionário, eu tenho certeza que você vai amar participar. Espere por mais informações. Por enquanto, só reserva essa data no seu calendário, porque vai ser algo legal, vai ser algo bem completo também. E
Mais informações em breve, tá, meninas? Vamos fazer um suspense aí. Mas espero mesmo que vocês tenham gostado. Mandem perguntas no meu direct. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas no story agora. Então, corre lá, deixa a sua dúvida. Às vezes pode ser uma dúvida nada a ver com o assunto que a gente trouxe hoje no papo. Mas semana que vem estaremos de volta, toda segunda-feira. O horário eu não consigo definir, gente, porque a minha vida é uma loucura. Mas toda segunda-feira estarei ao vivo, a não ser que eu esteja doente, porque foi o que aconteceu segunda passada, tá, gente? Mas tudo bem, não tem problema, eu sei que vocês me entendem. E olha só, amanhã, de manhã, 6h30, estarei eu lá, ó, treinando meu corpício, tá? Eu quero ver você comigo. Hoje eu tô toda dolorida, amanhã vai ter um pouquinho mais, porque além de conhecimento, mentalidade, você tem que ter isso aqui, ó, forte. Costas largas, tá? Pra aguentar as pancadas, pra conseguir ter força pra subir de nível, pra conseguir ter força física pra elevar o seu nível. Não adianta só buscar conhecimento mental, seu corpo precisa ir junto. Ele suporta, mas tem uma hora que a sua mente tá tão lá na frente que o seu corpo deixa você pra trás. Então, por favor, fortaleça de conhecimento e fortaleça esses músculos, tá, mulherada? Principalmente porque a nossa maca portátil pesa 13 quilos e eu não quero ver você deixando de fazer atendimento domiciliar, deixando de viver uma vida extraordinária, ter liberdade geográfica, ter liberdade financeira, porque o corpo não tá aguentando essa vida, essa rotina agitada. Não é impossível. É você que não tá preparada, então se prepare, porque o extraordinário chega. Mas você tem que estar preparada pra viver isso, tá? Então vamos lá. Amanhã tem mais. Tem live de manhã de exercícios e segunda-feira que vem tem mais papo visionário, tá? Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Vamos tirar um print? Vamos tirar um print, gente? Tirem um print aí, por favor. Nossa, esse cabelinho aqui, ó, fim do dia tá assim, né, gente? Tirem um print aí. Vou fazer várias poses. Obrigada, tá? Por me acompanharem. Mandem perguntas e vamos juntas transformar a visão de atendimento domiciliar. Eu conto com vocês. Eu preciso de vocês. Para que a gente realmente comece a colocar mais força, mais energia nesse estilo de atendimento e ser vista da maneira que a gente mais deseja, que é a profissional especialista em atendimento domiciliar. Uma ótima segunda-feira pra você, curta esse fim de noite, descanse que amanhã a semana começa pra muitas, né? E eu estarei aqui de volta amanhã compartilhando um pouco da minha rotina com vocês. Um grande beijo, mandem as perguntinhas lá nos stories, tá? Fiquem com Deus, visionárias, até mais!